preenchido, tá? Porque algumas pessoas estão preenchendo meio que aleatoriamente, tá? Eu preciso só reforçar que tem que ser preenchido fazendo uma pequena pesquisa, tá? Tá certo? Então, para quem já recebeu esse formulário aí por e-mail, aguardem um pouco. Eu vou reforçar lá de novo, talvez até apague aqueles que já foram enviados. Bom, gente, então hoje vocês estão enxergando aí a projeção, né? Todos estão enxergando? Ok? Beleza? Ok. Então, a gente vai Ok. avançar hoje no módulo 2 e a gente ainda vai tratar ainda sobre alguns dados aqui do Brasil, tá? Mas antes disso, deixa eu voltar aqui. Pronto. Mas antes disso, eu queria, antes de dar continuidade, falar um pouco aí dos resultados da pegada ecológica, né? Que vocês preencheram. Alguns responderam, colocaram lá no grupo, e eu achei interessante os resultados, né? Nós tivemos aí alguns resultados que aí, com relação aos níveis de consumo e ao que seria necessário em termos de números de terras para serem consumidos em função do número de consumo, no modo de vida de cada um de nós. Então, nós tivemos resultados aí bastante altos, né? Que é normal, 4,9, 4,2, mas tivemos alguns resultados aí bastante que me chamaram a atenção. Do Bruno, por exemplo, esse outro aqui embaixo, de 1,7 terras, eu não me lembro quem foi. Esse aqui eu tive o cuidado de puxar, né? Tivemos também valores altos, né? 4,2, 4,9. Então, assim, eu acho que esse é um tipo de exercício que, independente, isso não é para nota, isso é muito mais para a gente se avaliar, né? Eu, quando fiz isso aí, tomei um susto. Eu achava que eu era tão cuidadoso com essas coisas, porque eu falei, nossa, eu preciso melhorar muito, né? Questão de ter algumas... Tem a questão de energia solar, tem a questão de uso de veículo, ou seja, do nosso dia a dia, né? Da nossa prática diária. É lógico que ali no formulário não aborda todas as temáticas, né? Todos os assuntos, ou todos os temas que a gente acaba, de uma forma ou de outra, participando. Mas eu acho que serve, é um exercício interessante que serve para nos chamar a atenção do nosso modo de vida, né? Então, do nosso padrão de vida, nosso padrão de consumo, né? Da quantidade de lixo que a gente produz por dia, da quantidade de energia que a gente consome por dia, e, de fato, a nossa prática diária ela faz muita diferença, né? Queria abrir, se alguém Professor, quiser comentar alguma coisa. professor, posso falar rapidinho? Pode? O meu deu menos até do que o de Bruno, Ah, é? porque eu quase não consumo carne, pouco lixo que vai para a coleta da prefeitura, todo o meu legume é reaproveitado no meu jardim, tudo, enfim. Eu não uso carro, não, enfim, o meu deu 1,73, eu acho. O seu foi bem baixo, né? Semelhante a esse daqui, Por né? causa dessas coisas. Todo o meu lixo é separado. Então, de acordo com as perguntas, eu fiquei até surpresa com o meu resultado. Foi bem baixo. Certo. Bastante assustada. Você ficou bastante estudando também, sabe? Eu imaginava que ia dar alto, mas não tanto, por conta de eu ter que me deslocar muito para trabalhar. De home office agora, eu ainda não simulei, mas vou simular quanto vai dar. Mas eu ando cerca assim, de 1.000 quilômetros por mês. Então, o carro ali acabou comigo. Eu fiquei muito assustada do 4,9 terras. Essa questão que foi colocado de resíduo, de casca, etc. Minha rede está instável.
Eu aqui em casa também faço, sabe? Mas a grande questão... Tadeu, tá aberto o microfone. Daqui a pouco eu abro para você falar. Não. Então, mas eu também faço aqui em casa, só que não dá para aproveitar todo o resíduo de casca de legume, né? Porque tem um limite. Eu tenho aqui os recipientes, vou botando, tem uma hora que já não dá mais casca de ovo, casca de legume. Então, há um limite. Meu espaço aqui não tem como armazenar tanto resíduo assim. Então, também tem essas coisas, né? Mas aqui em casa tem compostagem, aqui em casa tem... a gente separa o lixo, separa a garrafa, etc. Mas, mesmo assim, o meu deu muito alto. Alguém mais gostaria de falar? Tadeu que abriu o microfone? Não, é que minha rede aqui estava instável, aí eu saí, não vi mais vocês. Mas já retornou. Tá legal. Professor, é que todo mundo é muito carnívoro e eu não sou. Isso é um problema, né? A gente é criada com carne, né? E depois, para você mudar esse hábito, para mim, por exemplo, final de semana, o churrasquinho é sagrado. Eu sou vegetariana há 3 anos já, hein? É difícil mesmo, mas vale a pena. Eu não sei se eu chego a tanto, sabe, Julie? Não sei se eu chego a tanto, tá? Não vamos ser hipócritas. Eu acho que eu não chego a ser vegetariano, não. Eu gosto muito de legumes, verduras, mas gosto com uma carne, tá? Mas pode reduzir, deixar de comer um dia na semana. Não, eu até reduzo. Durante a semana não preciso comer nada, vou ter que comer meu churrasquinho no final de semana. Esse que é o ponto. Tentar diminuir alguma coisa já ajuda bastante. Ajuda a sua saúde e ajuda o planeta também. Com certeza. O professor, não é que eu não como a carne de espécie alguma. Eu só não como carne toda semana, nem todo dia. Um churrasquinho de vez em quando, um bifinho de vez em quando, e olha lá. É muito CO2 lançado. É verdade. Bom, gente, então é isso. É mais para provocar vocês e lembrar. Eu acho que o importante aqui é a mensagem daquilo que a gente pode melhorar, né? O que é possível melhorar. Hoje em dia, por exemplo, energia solar é um bom investimento, né? Só para vocês terem ideia, eu fiz um orçamento aqui para casa, eu precisaria investir 20 mil reais, 15 a 20 mil reais para ter uma instalação de uma energia solar aqui, de forma que para eu ter um retorno aí, eu acho que 3 ou 4 anos, tá? A minha irmã, por exemplo, fez isso. É um investimento alto? Em princípio, pode parecer, mas ao longo do tempo você vai, né? Não é um investimento que qualquer um possa fazer, lógico, né? Mas existem até linhas de financiamento. A questão do transporte, que foi colocada aí por Tainara, muitas vezes você tem limitações. No caso dela, que eu sei, ela mora no Rio, é isso, né, Tainara? Mora no Rio e a família é de Petrópolis. Como é que ela vai? Como é que ela vai de... Oi? Estou trabalhando em Rio das Flores, que é divisa com Minas, e aqui em Campo Grande, que é do outro lado da cidade do Rio, né? Então, pois assim, os deslocamentos são muito grandes. E aí, como é que você vai fazer? O transporte coletivo na região metropolitana é aquele caos que a gente vê todo dia no Bom Dia Rio. Não tem como, né? Você pegar eu faço BlaBlaCar e transporte público como dá. Mas, por exemplo, Rio das Flores, nem ônibus direito tem 3 ônibus por dia só. E, assim, não tem para Petrópolis. Enfim, eu acabo dependendo de carro. Infelizmente, a gente ainda está muito agarrado na gasolina, né? O transporte coletivo é bastante precário, né? No nosso país. Mas eu acho que a gente pode tentar fazer algumas coisas, separar lixo, isso a gente faz. A questão dos resíduos, aproveitar o máximo possível, reduzir o consumo também é uma coisa, né? A gente tem aquele perfil consumista, né? De consumir muito, né? De ter muitas compras, muitas vezes desnecessárias, né? Uma vez eu ouvi, sei lá, de alguém que, na hora que você for comprar alguma coisa, pensa bem, você realmente precisa daquilo?
Então, de vez em quando, eu me pego me perguntando sobre isso. Ó, será que vai, porque eu vou precisar? Né? Será que aquilo realmente é necessário? Então, é algumas coisas assim, que algumas mudanças, alguns cuidados que a gente pode ter e pode, de alguma forma, contribuir. Tá? Bom, vamos avançar, então. Então, hoje a gente vai iniciar um pouco falando aí da questão da conservação de água, um rápido histórico aqui. Então, essa questão do reuso de água no mundo, ela surge lá na Grécia, 3.000 anos antes de Cristo, né? O uso aí de esgoto para uma série de finalidades, principalmente agricultura. Na Inglaterra, em 1850, com a despoluição do rio Tâmisa, né? A separação de água e esgoto, né? Eu ouvi outro dia uma reportagem mostrando, né, todo esse sistema, toda essa recuperação, uma coisa fantástica mesmo, né, que aconteceu na Europa. Nos Estados Unidos, na Califórnia, não sei se vocês sabem, a Califórnia ela é banhada por uma corrente fria, né, no Oceano Pacífico. E toda a região que é banhada por uma corrente fria tem a ocorrência de desertos, tá? E isso não é diferente lá na Califórnia. Então, você tem um deserto da Califórnia lá, que é muito grande, vocês devem ter visto em filmes, etc. Então, a água é um problema sério naquela região oeste, né? Na costa oeste dos Estados Unidos. Então, lá, desde 1930, tem a regulamentação de uso de esgoto na agricultura. E a água lá é algo assim, muito caro, muitíssimo caro. Tá? Em 1958, uma resolução da ONU já previa, né, já tentava regulamentar o uso de água de qualidade inferior, e países do Oriente Médio e Norte da África utilizam esgotos tratados e não tratados, né, para diversos usos, principalmente agricultura. Aí tem que se tomar alguns cuidados que a gente vai estar tratando aqui ao longo do nosso conteúdo. Tá? De novo, em 1958, o Conselho Econômico Social da ONU, né? Então está relacionado com qualquer resolução lá, estabeleceu, então, uma resolução, e é uma frase aí que importante, é que, a não ser que exista grande disponibilidade, nenhuma água de boa qualidade deve ser utilizada para uso que toleram águas de qualidade inferior. Eu acho que esse pode ser, talvez, a frase do nosso curso aqui, a questão do reuso de água. Que quando a gente pega uma água tratada, uma água cara, difícil, né? Por exemplo, se a gente pensar na região da situação que a gente passa hoje, na região do metropolitano do Rio de Janeiro, onde hoje, inclusive, houve a suspensão do abastecimento para poder instalar uma bomba para melhorar a qualidade de água que está sendo distribuída pela SEDAI na Itaguandu, porque a água está lá com a geosmina e está, né, criando uma série de dificuldades para a população, com reclamações diárias. Né? Quando eu acordo e assisto o Bom Dia Rio, isso é a reclamação de todos os dias. E tudo isso consequência do esgoto, né? Que é captado, tratado, mas que ainda assim o tratamento não é suficiente, porque a estação de tratamento de esgoto de Guandu ela é uma estação convencional básica, não é uma estação avançada, então, portanto, não dá conta. Então, essa frase aí, você pegar uma água que é tratada, que é difícil, que é cara, e usar para lavar piso, para molhar jardim, ou seja, usos que poderiam ser utilizados com a água de qualidade inferior, né? A qualidade inferior aí também é relativo, tá? Quando você pega uma água de um efluente, dependendo dos nutrientes que tem ali, como a água de esgoto, se bem tratado, se removido ali os patógenos, né, que são os seres, né, os organismos que transmitem doenças, pode ser, inclusive, favorável, por exemplo, na produção agrícola. Tá? A gente vai falar sobre isso. Bom, um conceito importante é o conceito de conservação de água. Né? Nosso curso aqui, conservação e reuso de água. Ele pode ser compreendido como as práticas, técnicas e tecnologias que aperfeiçoam a eficiência de uso de água, podendo ser definido como qualquer ação que reduz a quantidade de água extraída de fontes de suprimento. Então, quando você reaproveita, quando faz um reuso de água para um determinado fim, você deixa de tirar a água daquela fonte de abastecimento, né, para
utilizar naquele uso que você reusou água, tá? Reduz o consumo de água, lógico, reduz o desperdício de água, isso é muito importante. O desperdício no Brasil, nós veremos dados aqui, é bastante alto, tá? Muito alto. Reduz as perdas de água, aumenta a eficiência do uso, aumenta a reciclagem e o reuso de água e evita a poluição. Ou evitar aí, entre aspas, ou pelo menos diminui a carga orgânica, né, dos recursos hídricos. Então, aqui esses conceitos a gente até comentou no final da aula passada, né? O conceito de reuso, de água residuária, né? E efluente, são conceitos aí que a gente não vai ficar aqui lendo. Agora, nós temos a questão do esgoto doméstico, tá? Que é um ponto assim, bastante importante, que ainda a gente não deu a devida atenção a esse esgoto doméstico, não só com relação ao tratamento, mas também de uso, de reuso, tá? E o esgoto sanitário, né, que é uma denominação mais genérica. Aqui é um quadro, né, é uma publicação aí do espanhol. Esse professor já faleceu, era lá da USP, tá? E, inclusive, eu conheci o professor que o substituiu lá na cadeira. Então, esse é um autor bastante conhecido aí na área de recursos hídricos. Ele aponta aqui as possibilidades de reuso, né, ou os tipos de reuso, né? Então, o esgoto doméstico, ele pode ter um uso urbano, potável ou não potável, tá? Isso vai depender do tratamento que ele é submetido. Pode ser para fins de recreação, né? Recreação aqui é chamado sem contato primário, tá, pessoal? Apesar de que eu acho difícil alguém fazer esqui aquático e não conseguir, de alguma forma, estar, vamos dizer assim, experimentando, né? Tocando diretamente na água. Mas, em tese, o esqui aquático, a canoagem, você não tem aquele contato, vamos dizer assim, mais direto, né? Apesar de que isso, em algum momento, pode acontecer. Aquicultura, eu queria fazer um comentário, né? Porque, normalmente, os animais são tratados assim, tudo aquilo que tem poluição, que tem algum resíduo, dá para o animal, dá para o peixe, dá para o boi. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque os animais aí têm limitações e podem, inclusive, contrair doenças, tá? Assim como, se você está fazendo aquicultura, que é cultivo de peixes e espécies aquáticas, você também pode comprometer a qualidade de água se você não tiver um determinado cuidado ali com esse efluente, tá? Mas eu estou seguindo aí a referência. Aqui também, né, o uso na agricultura, principalmente quando você usa esgoto doméstico, principalmente o esgoto doméstico, quando você tem culturas que não são ingeridas naturalmente, né? Ou seja, passam por algum processamento. Então, por exemplo, se eu fizer usar o esgoto doméstico no cultivo de uma cana-de-açúcar, né? A expectativa é que aquela cana, ao ser retirada, vá para a usina, sofra um processamento, né? Então, tem toda uma cadeia ali de processamento da cana que vai transformar em açúcar, em álcool, e que não vai causar, em tese, nenhum tipo de prejuízo à saúde humana. Agora, se você usa esse esgoto doméstico, esse efluente, para fazer um cultivo de olerícolas, por exemplo, lá na região de Petrópolis, Teresópolis, aí você tem que tomar cuidado. Tem que sofrer um tratamento anterior de forma que se remova esses patógenos, né, que são esses organismos que transmitem doenças, tá? Você pode também ter um uso industrial, né? Você gera o esgoto ali, você faz um tratamento para tirar os resíduos, a parte mais decantar e etc. Você pode dar uma destinação ali dentro da própria indústria. Isso é bastante comum em empresas industriais aí, você fazer um tratamento prévio. A gente vai falar em detalhes sobre isso. E aí você ter usos ali dentro da própria indústria, reduzindo o consumo de água e aumentando a eficiência do uso de água, tá? Então, aqui, por exemplo,
a questão dos animais, que eu falei com vocês, tomar cuidado, né? Porque dessedentação sai da agricultura, você vai lá usar aquele resíduo que, vamos dizer assim, acaba gerando um efluente gerado a partir do esgoto que for usado na agricultura. Você vai usar para dessedentação de animais. Pode usar? Pode, mas tem que haver algum controle de qualidade aí por conta de doenças, né, de organismos. Pomares e vinhas, se você não for consumir in natura, né, você deve até, inclusive, sinalizar, informar que as pessoas não devem consumir aqueles produtos sem haver um processamento, sem haver um cuidado ali, uma higiene, algo assim. Forragens, fibras, ou seja, também está indicado aqui as culturas ingeridas após o processamento. Então, não fazer o cultivo, não se deve aqui fazer o cultivo ingeridas cruas, e se for ingerida, se esses efluentes forem usados para culturas ingeridas cruas, tem que se fazer um tratamento para remover esses patógenos, tá? Existem tratamentos para isso, tá, pessoal? Bom, eu queria trazer aqui para vocês, dados atuais, o último relatório disponível no site do Sistema Nacional de Informações de Saneamento. O endereço está aqui. O exercício que eu passei, que eu já passei, já enviei até para vocês, mas eu vou passar. Vocês devem consultar essa base, tá? Que é o CNIS, né? O Sistema Nacional de Informações de Saneamento. E o último relatório, ele é de 2019. Então, o que é esse relatório? Ele reúne, são relatórios anuais, que reúnem informações de diversos tipos, de empresas, concessionárias, municípios, prestadores de serviço como um todo. E aí você tem informações sobre população atendida, volumes de produzidos e consumidos, tá? Para abastecimento de água, volumes coletados e tratados de esgoto sanitário, quantidade de empregos diretos e indiretos gerados, receitas, despesas com serviço e outras informações, tá? Então, é um banco de dados bastante interessante. Se alguns de vocês aí pretendem estudar, trabalhar na área aí, que tem alguma interface com água ou saneamento, deve consultar, que são bases de dados oficiais, tá? Nós vamos apresentar aqui para vocês alguns dados. Então, esse relatório aqui, que é o último disponível, pelo menos no dia que eu consultei, foi uma semana atrás, 1 ou 2 semanas atrás, é o 25º diagnóstico. Lá vocês vão baixar esse PDF, tem vários dados compilados, tem um glossário explicando toda a metodologia que foi feita, por que foi feita, como que os dados foram obtidos, em que momento, ou seja, tem toda uma descrição lá bem detalhada, tá? Então, esse diagnóstico é elaborado com base, como eu disse, em informações das companhias estaduais, empresas e autarquias municipais, empresas privadas, concessionárias. O que deve acontecer no país nos próximos anos? Deve aumentar muito o número de empresas privadas, concessionárias, por conta do novo marco do saneamento que foi aprovado no final do ano passado, tá, pessoal? A crítica que tem sido feita é que o saneamento básico do país foi privatizado. Na verdade, abriu-se as portas para que concessionárias, empresas comecem a entrar fortemente, né? já estão, mas começam a entrar mais fortemente no mercado, buscando aí as concessões, né? Inclusive está sendo realizado, né, por esse período, o processo via BNDES da concessão da SEDAI, né, das áreas da SEDAI. Qual é o problema dessa história aí? Bom, tem a questão do preço, né, que fica na mão de uma empresa privada, e lógico, vai ter os órgãos aí regulamentadores, mas sempre é uma preocupação de custos e preços aí que acabam ficando aí quase que inviáveis, né, de difícil acesso a boa parte da população, mas também existem, dos 5.500 e tantos municípios que nós temos no Brasil, muitos deles não há assim, interesse por parte dessas empresas de serem
de serem concessionárias, porque são municípios que, vamos dizer assim, seriam empreendimentos, né? Seriam concessões Vicente, vou te interromper. querem participar. Vicente, Tá? Vi aqui. Berto está querendo entrar na aula. Perfeito. Já, Bem? obrigado. Eu tenho uma pergunta. Opa, Vai pode falar. poder ter concorrência? Sim, Tipo assim, eu posso escolher entre a Águas do Imperador e a SEDAI, entre várias não empresas. é concorrência, não é assim, não. Concorrência é quem Vai ser uma só que vai ganhar. oferece o melhor preço, Ah, né, oferece o melhor serviço, atende os requisitos do edital. Mas a gente não vai poder escolher. Quem vai escolher é o processo licitatório, né? entendi. Certo? Então tá, obrigada. Bom, isso está acontecendo agora, tá? Mas vamos em frente aqui. Vamos trazer alguns dados para vocês aqui. Então, o primeiro aí é a distribuição dos municípios presentes nesse relatório, nesse 25º relatório. Então, dos 5.570 municípios, eu vou ter em vermelho ali só para chamar a atenção, 5.191 participaram aqui desse relatório, então é bastante representativo, né? Em termos aí de informação sobre água, e sobre esgoto, 4.226. Então, esses foram os municípios que informaram. Aí vocês observem que tem dois tipos de questionário. Um questionário completo e um mais simplificado, né? E aí vocês podem observar que há uma distinção, tá? Em termos de população, nós temos aí, dos mais de 200 milhões, 220 milhões de habitantes, nós temos aí um quantitativo de algo de 175 milhões que foram aí, vamos dizer assim, estariam presentes nesse relatório, em termos de água, em termos de esgoto, 165 milhões. Tá? Aqui é um mapa do Brasil, fazendo uma amostra aí dos municípios. É importante chamar a atenção que a região norte, de fato, é uma região que tem dificuldades de assistência, de informações. Tem toda uma questão ali, eu acho que eu devo ter comentado aqui para vocês, não sei se eu comentei, o norte do país é outro país, é outra realidade. Populações ribeirinhas, você tem pequenas comunidades, grandes comunidades ribeirinhas, né? Por exemplo, aquela região ali que é aqui bem no noroeste, né, que a gente chama de cabeça do cachorro, né, passar a cabeça de cachorro, né? Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. É uma região, né, de São Gabriel da Cachoeira, um município aqui do estado do Amazonas. Só para vocês terem ideia, eu tive a oportunidade de ir lá, tive outras partes aqui. São 22 etnias de índios, 22. As pessoas lá são identificadas pela etnia, não é pela família. Olha, você é da etnia Baré, você é da etnia de tal tribo, né? E isso é muito presente lá, né? E é uma realidade assim, completamente diferente de tudo aquilo que vocês possam imaginar, né? Eu sempre comento assim, as pessoas querem ir para o exterior, querem conhecer o exterior, mas muitas vezes não conhecem o próprio país. E essa realidade aí da região amazônica é algo assim fantástico. Já tive a oportunidade de conhecer algumas localidades lá, já fui a Parintins, já fui lá em São Gabriel, já fui a Presidente Figueiredo, que é próximo a Manaus, já fui em Tefé, já conheci uma reserva de desenvolvimento sustentável lá em Mabiroá. Sim, é só uma propaganda aqui do nosso país. Vale a pena quem tiver a oportunidade de conhecer, fazer uma viagem de férias, pegar um avião ou ir de barco, né? Pegar avião até Manaus e depois fazer uma viagem de barco e conhecer uma comunidade daquela ali. É algo assim que vale a pena. Mas voltando aqui... Pode falar mais sobre isso, Vicente, quando quiser. Oi? Pode falar mais sobre isso quando quiser. É muito interessante esse assunto. Isso valeria a pena fazer eu tenho tanta foto, Júlio, você não tem ideia. Muito, muito, muito fantástico. Eu quero voltar lá esperando essa pandemia terminar. Mas em outro momento a gente fala sobre isso. Então a gente Bacana. tira do nosso foco aqui. E vejam que essa região, pelas características próprias que lá nós encontramos, né,
é uma região de dificuldades, tá? Em alguns lugares é a terra de ninguém, pessoal. É terra de ninguém mesmo. Ali pode acontecer o que quiser assim, é bastante complicado. Então, você tem desassistência, se você tem uma série de questões ali de saúde pública, questões sociais sérias, tá? E saneamento também não é diferente. Se a gente também for pensar em esgoto sanitário, aí o quadro piora, né? O esgoto, eu costumo dizer que a água é muito mais fácil você fornecer água do que você coletar, mas principalmente tratar esgoto. O investimento é bem maior, tá? Então, observem essa imagem, compara com a anterior. Se antes você tinha algumas áreas brancas ali, que são os municípios, aqui essa área, né, amarelada, onde o amarelo não tem sistema público, tá? E o branco é sem informação. Ou seja, eu até acho que lá em São Gabriel, por exemplo, que eu comentei, tem alguma coisa de esgoto, tá? Mas é possível que essa informação ela acabe não chegando, né, ao relatório por desinteresse, por questões políticas, ou porque não existe mesmo, tá? Então, aí a situação é bastante preocupante. E saneamento, esgoto sanitário, tem uma relação muito estreita com a questão de saúde pública. Alguém levantou a mão? Fui eu, Liane, aqui de Brasília. Oi, Liane. Tem algumas localizações que, às vezes, tem fossa séptica, né? E aí, por ser sistema individualizado, às vezes, aí eles não contam como rede de esgoto. Aí conta como se não existisse sistema público. Aí, mas muitos locais que provavelmente estão em branco aí, eles têm o tratamento individualizado, né? Ou seja, não vive num mundo ali numa situação de esgoto a céu aberto, mas não conta aí no SNIS. Tem essa situação ainda no SNIS, que ainda não trocou essa... E com o marco do saneamento, já se considera, né, locais com sistema individualizado como tendo acesso a esgotamento sanitário. Ótima informação. De fato, também existe aquela questão municipal, né, Liane, que muitas vezes o gestor municipal ele não tem essa preocupação de informar corretamente, passar as informações corretamente, né? Mesmo que o CENIS não tenha essa, né, passa a ter agora essa denominação, mas também isso, de alguma forma, poderia ser informado, né? A gente tem aqui no estado do Rio, nos municípios que a gente atua, muito essa questão. O município não informa corretamente. Então, também tem isso, né, Liane? Tem sim. Até eu cheguei a visitar o SNIS aqui em Brasília, e tem algumas amigas lá, mas elas trabalham com resíduo, né? Eles falam muito dessa questão da falta de cuidado na resposta, porque é declaratório, né? Então, o pessoal, às vezes, e às vezes quem responde correndo, ou não tem noção mesmo, técnica, do que está respondendo. Aí ainda tem um pouco de... Por mais que tenha capacitação e tudo, ainda tem essa dificuldade. E isso é uma realidade. Muitos municípios têm problemas seríssimos de equipe técnica, né? Às vezes você tem um servidor ali de carreira, que tem formação, que tem o cuidado, mas é isso mesmo que você falou. Perfeito. Obrigado aí pela contribuição, Liane. Bom, vamos avançar. Aqui nós temos os níveis de atendimento, né, por região hidrográfica, né, ou macro-região, como ele chama aí. Dos prestadores de serviço, né, em termos de água e esgoto. Né? Então, vamos pegar aqui a região centro-oeste, por exemplo, né, a água aí, o percentual sempre é muito alto, tá? E se nós, centro-oeste, qualquer região, mas centro-oeste aqui, sudeste, sul e centro-oeste estão bem altos, nordeste um pouquinho abaixo, e o norte, de novo, né? Porque abastecimento de água lá, até um comentário, voltando àquela questão do norte. A água, gente, o rio é tudo, tá? O rio é um local que se pega água para beber, diretamente no rio, tá? É um local onde
se lava a roupa, é um local onde se faz as necessidades. E eu tive a oportunidade de ir em algumas localidades que banheiro é algo assim que não é usado. As pessoas ou vão no mato, ou vão no rio, tá? Então, observe aí a parte de coleta de esgotos, né, bastante pequena. Eu não sei se também tem a ver com a dificuldade de se ter estrutura, né, provavelmente também de coleta de esgoto, mas tem comunidades grandes, onde você chega lá, o esgoto a céu aberto, sendo jogado diretamente ali na rua, ou no curso d'água, sem menor cuidado, né? E a água também não é uma coisa assim, a não ser nas grandes cidades, como Tefé, como Manaus, Parintins, você tem abastecimento, tem canalização, mas em muitas comunidades ribeirinhas o pessoal consome água direto, bombeia direto do rio para suas casas, vai lá de balde, né, de uma série de recipientes para pegar essa água, tá? Observe o índice de tratamento de esgoto, né? Em termos de água, nós temos percentuais altos. Em termos de coleta, nós temos percentuais que bem mais baixos, 50, aqui no caso, em termos de Brasil, 54,1, 61,9. E aí, eu preciso chamar a atenção aqui, que é o índice de tratamento de esgoto. Se vocês pegarem lá o indicador IN046 e IN016, observem que os percentuais são diferentes. Por quê? Porque um tem a ver com o esgoto que é produzido, que muitas vezes não é coletado. E o outro tem a ver com o esgoto que é coletado e tratado. Tá? Então, veja que os percentuais são bem diferentes. É bem comum encontrar nas publicações o esgoto tratado daquele que é coletado. Ou seja, o coletado já é um percentual pequeno. E em cima dele faz um percentual daquilo que é tratado. E aí dá um percentual alto. Então, por exemplo, 78,5% é daquele esgoto que é coletado, tá? Qual é o percentual que é tratado? Já o esgoto gerado total é um percentual que é tratado daquele esgoto que é gerado, tá? Mesmo assim, a gente sempre fica desconfiado desses dados, né? Como foi dito aqui, por conta das informações que são passadas, né? Que isso é um relatório que é gerado a partir de informações fornecidas por prefeituras, empresas, etc. Tá? Aqui. Oi? Vicente, desculpa interromper de novo, mas quando eu fiz a minha pós em engenharia ambiental, antes de fazer o mestrado, me chamou muito a atenção que a gente, na hora de aprender a fazer os projetos de esgoto, a minha turma teve grandes dificuldades. Só um grupo que conseguiu terminar. Os projetos de água, assim, que eu digo, projetar uma estação de tratamento de água era muito mais simples, encanamento nas ruas e tudo mais, do que nas estações de tratamento de esgoto e também os encanamentos na rua e tudo mais. Os projetos de esgoto são muito mais complexos. Então, eles são muito mais caros e também os vereadores, os prefeitos não querem investir, não tem interesse porque fica debaixo da terra, as pessoas não veem, né? Não chama tanta atenção. Mas me chamou muita atenção essa diferença de grau de complexidade, sabe? De um projeto para outro. Com certeza. Eu vou até usar esse comentário seu para fazer um breve relato para vocês aqui. Eu estou no município de São João da Barra. São João da Barra é um município de beira de praia, né? Está na Foz do Paraíba, município aqui de beira de praia. Você acredita, Tainara, que aqui já tem estação de tratamento de esgoto? Ah, é? Só não tem rede de coleta. Tem uma estação nova que não trata esgoto nenhum. Caramba! Só tem coleta de esgoto, que é uma rede mista, ou seja, coleta água de esgoto e água de chuva, na região central, na sede do município. E não está interligada ainda à estação de tratamento de esgoto. Foi inaugurado, se não me engano, no ano passado. Gente, aí tem que agora... Aqui na região central também é assim, só na região central que tem coleta de esgoto.
Pois é, mas essa estação aqui que está pronta, ela não tem rede nenhuma ligada a ela. É uma Nossa, estação grande, tá? Hoje eu tive que chamar o caminhão limpar a fossa, para limpar a fossa aqui de casa. Aí o menino do caminhão falou que só tem sistema de esgotamento sanitário no centro e nos bairros adjacentes ao centro, porque no interior, nos demais bairros aqui de São Pedro da Aldeia não tem esgotamento sanitário. Todo mundo usa fossa aqui do sumidouro. E aqui no condomínio onde eu moro, ele atende muita gente para fazer limpeza de fossa. Ainda mais Pois está é. tendo esse período de chuva, então as fossas estão enchendo muito. Eu fiquei horrorizada. Porque tem a Lagos, que é uma concessionária grande, cobra caro todos os serviços e não presta serviço. Eu Mas lembro em que Silva Jardim é a mesma coisa. Silva Jardim também só tem a coleta de esgoto no centro lá. Os demais bairros não tem também, não. E pior, não sei se o Vicente lembra, mas na minha pesquisa de mestrado, a estação de tratamento não funcionava. Nós tínhamos um índice menor de esgoto quando entrava, muito maior quando saía, passava pela rede de esgoto da estação de tratamento, entendeu? Então, assim, é muito louco essas coisas. E aí, será que essa informação Né? chega corretamente lá no CENIS, né? eu lembro que o professor falou bastante na minha pós que é quase impossível, quase utópico se projetar uma rede de coleta de chuva separada da rede de coleta de esgoto. É praticamente utópico nas cidades, né? Eu acho que pode investimento, né, talvez. Né? Então, a gente pega a água limpa da chuva, digamos assim, bem mais limpa que o esgoto, e mistura tudo ali, né? Se perde tanta água. Campos tem uma rede na época do Império que é assim, misturada. E aí, hoje, o que acontece? É o bairro mais caro de Campos, que é a Pilinca. Ela tem a mistura da água de chuva com a água de esgoto, né? E isso vai para o canal Campos Macaé, que é um canal tombado do patrimônio histórico, e em algum momento chega na Lagoa Feia. Então, é a realidade, né? E isso se repete em vários pontos do Brasil, né? Bom, o que a gente mais vê são as manilhas de esgoto caindo dentro das redes de drenagem de água, né, nas cidades. Exatamente. As pessoas fazem isso. São as nossas mazelas, né? E aí depois a gente paga um preço por isso, porque isso vai tudo com recurso hídrico e a gente acaba captando essa água para outros usos, né? Inclusive o uso para abastecimento. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Então, aqui esse mapa é o mapa de índice urbano, de rede de água dos municípios, né? E aí você tem os percentuais, né? Quanto mais azul escuro, aí o percentual é maior, e quanto mais azul claro, o percentual de atendimento é menor. E observe que, de novo, região norte, você tem ali o azul mais clarinho e algumas regiões sem informação também. A mesma coisa aqui, o índice de atendimento de esgoto, de atendimento urbano de esgoto, né? Ou da área urbana, tá? Então, você tem ali o mais escuro, são regiões melhor atendidas, então observe que a região sudeste e uma boa parte da região sul, o atendimento, né, um pedacinho ali do centro-oeste, ele é melhor, mas a região nordeste e principalmente a região norte, o atendimento, né, o percentual, o índice é bem mais baixo, tá? Mesmo aí piora mais ainda, né, a questão do tratamento de esgoto, tá? Então, esse índice aqui, não estou falando de eficiência de tratamento, não, tá, pessoal? A gente está falando de índice de tratamento, seja ele primário, terciário, secundário, tá? Então, aí você tem aqui o quê? Quanto mais escuro, maior o percentual de índice de tratamento de esgoto. Mas é aquele índice em cima do esgoto que é coletado. Índice de tratamento de esgoto coletado, tá? O percentual, estou falando isso para chamar a atenção. Do esgoto que é coletado, qual é o percentual de tratamento? Então, esse é o mapa, tá? Então, de novo, região sudeste, um pedaço da região sul, uma parte ali do centro-oeste, você tem bom atendimento, tem um bom índice. Nordeste, norte, principalmente, ou baixo índice ou sem informação. Aqui é o tratamento de esgoto com relação à água consumida. E aí, evidentemente, esse percentual cai, né?
o número de percentuais aí acima de 60%, 80%, ele basicamente se concentra na região de São Paulo, né, que está mais escuro, né? Essa região aqui mais... Aqui é São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então, São Paulo tem um índice maior. Outras regiões no país, principalmente Nordeste e Norte, ou percentuais, índice bem baixo ou sem informações. Tá? Vamos falar um pouquinho das perdas de distribuição. Isso é um problema sério que nós temos no nosso país. Uma rede antiga, uma rede que não sofre manutenção, só manutenção corretiva e não preventiva. Outro dia eu vi uma reportagem lá do Japão, onde sistematicamente há uma mudança, uma substituição da tubulação. Isso não existe aqui no Brasil. Só mexe na tubulação se romper. De vez em quando rompe, né? De vez em quando sempre rompe. Então, você tem aí percentuais muito altos de perdas de distribuição, tá? Que é esse indicador IN 0,49. Então, em termos de Brasil, dá quase 40%. Aí você tem indicadores aí bastante altos aí, regional, micro-regional. Aí eles fizeram uma distinção aqui por direito público, direito privado, e aqui por concessionária, né? A gente pode ver aqui a SEDAI, por exemplo, que atua aqui no estado do Rio de Janeiro, chega a quase 40%, mas desse ponto aqui, ó, Brasil chega a quase 40%, e desse ponto aqui da seta para a direita, você tem percentuais aqui que chegam a inacreditáveis, mais de 70% em 2019 de perdas de distribuição. 70% de perda de distribuição. De toda a água que é captada, somente 30%, menos de 30%, chega ao seu destino final. Então, assim, percentuais absurdamente altos, né? Aí tem vários motivos, tá? Furtos, vazamentos, ou seja, você tem aí um conjunto de questões aí associadas, tá? Ou até informações mal registradas também, tá? Quando a gente entra no relatório, a gente vê uma série de detalhes, tá, pessoal? Aqui estou dando mais uma pincelada, tá? Quem tiver maior interesse de se aprofundar no seu estado, na sua cidade, você tem um dado lá disponível, tá certo? Pelo menos a cidade informou, tá? Então, fique aí à vontade para pesquisar. O legal aqui é que o gráfico ele mostra dados do ano anterior, 2018 e 2019. Aí você pode ver a evolução, né? Engraçado que algumas empresas, e são empresas que atuam na área usando um recurso natural, né? Que é a água, né? E gerando esgoto, né? E trabalhando esgoto. Então, elas deveriam ter uma preocupação com a questão da sustentabilidade, de aumentar a sua eficiência, de corrigir suas questões, né? E são empresas, gente, são empresas de direito público ou de direito privado. Então, assim, é muito... essas aqui eu acho que são de direito público. Deixa eu ver aqui. Prestador de serviços, estou vendo aqui Copasa, a maior parte é de direito público, aqui, ó, SEDAI, Sabesp. Então, assim, bastante preocupante como que essas empresas aí pioram esses indicadores. Alguém quer falar? Eu reparei, você falou aí, e as concessionárias privadas? Então, isso também tem lá no relatório, mas eles fazem uma distinção, Tadeu, por macro-região. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho lá a concessionária que atua em Petrópolis, que atua em Macaé, tem lá, cidade. Mas os gráficos são gerados mais nas macro-regiões porque elas acabam atendendo uma parcela maior da população, entendeu? Mas tem outros dados lá que a gente pode extrair. Inclusive, tem as planilhas de dados com as informações que foram fornecidas, etc. Então, se alguém quiser, por exemplo, baixar um dado do seu município e verificar aquela informação, eu estou falando isso porque isso é objeto do trabalho de vocês, tá, pessoal? Vocês vão ter que fazer isso. Vocês vão entrar lá no site do CENIS, vai baixar lá o município,
e vai preencher lá, vai buscar as informações, tá? Tá lá, mas é importante vocês fazerem isso para vocês entenderem como que é essa dinâmica, tá? Bom, aqui é o índice de perda de distribuição de algumas cidades, das principais cidades aí, né? Do Brasil é 39,2, está aqui no centro, mas aí eu destaquei algumas cidades aqui, começando com Campos, né? Campos é quase 50%. Olha só. E aqui atua uma empresa privada do Grupo Águas do Brasil, chamada Águas do Paraíba. Aí, por exemplo, Águas do Imperador e Petrópolis, né? Deixa eu ver se tem Petrópolis aqui. Tem Petrópolis. Opa, desculpa. Tem Manaus. Olha Manaus. 72,1. Adivinha qual é a concessionária que atua lá? Grupo Águas do Brasil também. Estão lá em Manaus. Coincidentemente. Petrópolis já é mais baixo, Tainara. Eu fiquei surpreso com isso. Achei que o desperdício lá E Águas do fosse maior. Imperador, se eu não me engano, foi a primeira empresa dentro do grupo Águas do Brasil. Começou em Petrópolis. Ah, é? Não sabia dessa, não. Pelo que Olha eu me o lembro, assim, eu tenho que confirmar essa informação, mas quando eu fiz visita a Águas do Imperador em Petrópolis, falaram isso, que surgiu em Petrópolis, depois foi crescendo, agora está no Brasil todo, né? É. E agora, Manaus é uma surpresa esse percentual tão alto, né, de perda de distribuição. Olha a Limeira lá, com menor percentual, né? Então, são dados assim que nos chamam a atenção. E se a gente pensar, eu não consegui dado mais atual, mas serve de referência, né? Se nós compararmos o Brasil com outros países, né? A gente perde para um monte de gente aí, né? Mas e ganha de alguns aí também importantes, tá? Então, o Brasil fica ali, fica com um percentual abaixo de, por exemplo, deixa eu ver algum país importante aqui, tá difícil de achar, viu? Não tem, não. Os países que têm índice de perda aqui maiores que o Brasil são países que não têm tanta... Os países tipo China, por exemplo, 22%. Estados Unidos, 13%. Né? Então, a gente perde aqui para país de maior envergadura, perde para o México, uma ganha de quem, né? Como diz o outro. E a gente... Portugal não tem aqui, não, Dani. Nesse dado meu aqui, eu não achei Portugal, não. Eu também não fiz uma busca muito detalhada, não. Mas aqui é só para a gente comparar com outros países, tá? Em termos de perdas de água. Aqui é o mapa de índice de perda. Oi? Você sabe qual é o valor aí de Portugal? Posso tentar pesquisar, mas deve ter uma perda significativa, sim, também. Não boto muita fé aqui, não. O trabalho que você pode fazer, no seu caso, você pode fazer para o país, se você quiser. Porque eu estou pedindo para o trabalho por cidade. Você fica à vontade. No seu caso, aí eu acho que fica legal saber do país, tá? Tá bem. Índice de perda de distribuição aí, prestador de serviço, restadores, né? Prestadores de serviço participando do CENIS 2019. Então, também aí uma grande variação em termos de Brasil, perdas, né, de distribuição, aí pode ser furto, vazamento, pode ser uma série de coisas, né? E aí também o mapa do Brasil por município, tá? Bom, a questão do reuso de água, a gente só vai começar a falar hoje, mas a ênfase maior foi com relação aos dados do SNIS, né, do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento. A questão do reuso de água, de fato, é um tema, hoje, ganha cada vez mais importância, em termos aí, por conta do nosso déficit hídrico, dos momentos que nós passamos aí com grandes dificuldades, aumentando aí as transposições, o crescimento das cidades, principalmente das regiões metropolitanas. Então, o reuso de água, ele provavelmente, vocês podem anotar isso aí, nos próximos anos, ganhará contexto de importância maior. Legislação, mais legislações municipais, estaduais, com essa preocupação, tá? Cada vez mais. E uma atenção maior dos órgãos aí ambientais, tá? Ela faz parte de uma atividade mais abrangente, né, que é o uso racional e eficiente de água,
Lógico, também a gente tem que pensar no controle de perdas e desperdícios e também na minimização da produção de efluentes e consumo de água. Então, é uma preocupação, é uma necessidade aí relacionada ao reuso de água. O reuso de água permite liberar fontes de água de boa qualidade para usos chamados usos nobres, que é abastecimento e usos prioritários, e grandes volumes de água potável podem ser poupados, né, com a prática do reuso, certo? Aí nós vamos falar de 2 tipos de reuso. O reuso indireto não planejado de água, né, que é quando você faz esse reuso para alguma atividade humana descarregado no meio ambiente, normalmente é utilizado rio abaixo ou a jusante, de forma diluída, de maneira não intencional e não controlada, caminhando até o ponto de captação para novo usuário. Então, vamos imaginar a situação da bacia do Rio Paraíba do Sul. Pensar uma coisa bem local aqui. Lá em São Fidélis, que fica rio acima, usa-se a água, gera-se o esgoto, não trata e joga de novo no rio. Aí chega em Campos, usa a água, Campos trata parte do esgoto, tá? Outra parte acaba voltando para os recursos hídricos também. Aí depois, São João da Barra capta a água, usa a água. Então, na verdade, nós estamos fazendo o quê? Um reuso indireto e não planejado de água, tá? Então, aqui é um exemplo. Você tem aí os efluentes gerados pela cidade, pela indústria, os efluentes que acontecem na área agrícola. Eu vou dizer para vocês que na área agrícola é até mais grave do que na área urbana, porque na área urbana são aquelas emissões pontuais, né? Tubulações, rede de águas pluviais, como foi dito aqui, que muitas vezes despeja o esgoto. Só que na área agrícola, que são grandes extensões de terra, você usa ali na lavoura uma série de produtos, de agrotóxicos, né, defensivos, ou defensivos agrícolas, para quem gosta de usar outro termo, e que, com a ocorrência de chuvas, né, há um transporte desse material, desses produtos, e em algum momento eles vão acabar no curso d'água. Tá? Então, você tem todo esse despejo aí, e aí chega lá a jusante, ou rio abaixo, né? Jusante, rio abaixo. Montante, rio acima, tá? E aí você tem uma captação e uso dessa água. É o chamado reuso indireto, não planejado de água. Agora, nós podemos ter também o reuso indireto planejado de água. Então, na verdade, você faz o uso da água, você trata o efluente, você descarrega dos recursos hídricos para ser utilizados mais a jusante, tá? Então, aqui é o exemplo aqui, ó. Então, o que muda dessa figura para aquela figura anterior? É que aqui nós temos tratamentos, pelo menos na área urbana, né? As estações de tratamento de efluentes ou de efluentes industriais, né? Ou estação de tratamento de despejos industriais, como queiram, e aí depois que esse efluente é despejado no curso d'água. Mas atenção, não significa que quando você passa numa estação de tratamento de esgoto, você remove toda a carga orgânica existente ali, não. Isso vai depender da eficiência, mas sempre alguma coisa retorna, tá? Então, até eu estava fazendo uma revisão na semana passada, em termos de Brasil, você tem um percentual do efluente, né, da carga orgânica, que não é tratado, somada daquilo que ainda sobra a partir das estações de tratamento de esgoto. Então, a carga orgânica ainda é muito grande que a gente joga nos nossos rios brasileiros, tá? Sem tratamento. Já viram lá os índices de tratamento, então a gente tem ainda uma carga orgânica muito grande. Mas esse aqui é o cenário da estação de tratamento, do reuso indireto planejado de água. Planejado aí porque existem o quê? Estações de tratamento de efluentes, pelo menos na área urbana, já que na área agrícola isso é mais complicado. Mas você vai instalar estações para tratar o efluente da área rural, né?
que você tem que mudar na área rural são as práticas de cultivo, as práticas agrícolas, cultivos orgânicos, mas aí é outro assunto, é outro tema, tá? E, finalmente, nós temos o reuso direto planejado das águas. Então, você tem o uso, né, ocorre quando os efluentes, após o tratamento, são encaminhados diretamente de seu ponto de descarga até o local de reuso, não sendo descarregados no meio ambiente. É o caso de maior ocorrência usado na indústria ou até na irrigação. Então, na indústria, isso hoje cada vez mais acontece. Alguém pode me dizer por quê? Por que que isso, as indústrias têm buscado fazer muito isso aí? Porque, não sei, vou chutar aqui. A Chuta. própria indústria pode utilizar pro seu próprio uso, não sei. Mas por que que ela faz isso? Porque ela é boazinha com o meio ambiente? Porque tá caro. Não, porque é mais barato, não para Custo de captação. Custo de outorga, custo de captação, horas de bombeamento, custo de tratamento de efluentes. Então, na verdade, ela quer reduzir os seus custos de produção. Né? Exemplo clássico, cervejarias que só se implantam em lugares que têm De água de boa qualidade. Água de boa Vai qualidade. ser implantada mais uma em Cachoeiras de Macacu, só para você, não umas, algumas, tá? Só para você saber. E aí, gente, se você pegar, dependendo da indústria, se você pegar a planilha de custos dessa empresa, normalmente a energia é um dos custos mais altos. Depois vem a água. Mas em algumas indústrias, como Tainara comentou, cervejaria, a água é um insumo importante. Então, eles podem, por exemplo, tratar essa água e depois usar na parte de refrigeração. Nós vamos falar muito sobre isso, tá? Vamos estar falando aqui num plano de reuso de água numa indústria, né? Como é que é? Também vamos falar num plano de reuso de água na área agrícola, na área rural também, tá? Vamos estar abordando os dois aqui. Então, esse aqui, hoje, talvez para as indústrias seja estratégico, até por conta desse problema de déficit hídrico, redução, racionamento de água. Então, eles estão cada vez mais preocupados em aumentar a eficiência de água. Alguém aqui já viu, já leu algum relatório de sustentabilidade, de certificação GRI, por exemplo? Não. Então, eu recomendo que vocês façam isso. Depois eu vou colocar o link para vocês. Vocês vão entrar numa base de dados chamado GRI, tá? Que é uma certificação de sustentabilidade de vários indicadores. Aí vocês vão poder buscar, fazer uma seleção lá por país, por empresa ou por instituição. Aí vocês baixam um relatório da Coca-Cola, de uma cervejaria, Ambev, e dá uma olhadinha lá como é que eles tratam os dados diversos, tá? Tem dados de água, de esgoto, de resíduos, e aí eles dizem o que eles estão fazendo para melhorar suas eficiências. Tudo isso é sustentabilidade em termos do ODS da ONU, tá? Nós já falamos aqui. Depois eu coloco esse link para vocês fazerem essa busca lá, tá? É bem interessante. Não é tema aqui, objeto do nosso curso, mas é uma informação importante aí, principalmente aqueles que querem se aprofundar mais no tema, tá? Pode ser, inclusive, tema de doutorado de alguns de vocês, para aqueles que desejarem. Bom, oi. Tadeu. Fala, Tadeu. Além da redução dos custos, né, de uma empresa, por exemplo, né, ela, estando tão na moda, né, se falar de sustentabilidade, ela acaba fazendo o seu marketing também. Então, essa moda, Tadeu, deixou muito de ser moda, passou a ser estratégico para as empresas hoje em dia, tá? Uma empresa, principalmente as multinacionais, que tem preocupações com a sua sustentabilidade, tem significado valoração ou valorização, né,
das suas ações na Bolsa de Valores. Então, já existem hoje carteiras, carteiras de comercialização de ações específicas para empresas que tenham práticas sustentáveis, como essas que a gente comentou agora. Então, passam a ser valorizadas no mercado. Então, deixou de ser só uma coisa romântica, ou com preocupação de sustentabilidade, está virando com preocupação, né, monetária, dinheiro mesmo. Certo? Acho que Júlia levantou a mão. Pode Sim. falar aí, pessoal. Ô, Vicente, eu estava anotando aqui o que você estava falando e não prestei atenção no que você falou que pode ser tema do doutorado. Repete, por favor. São as certificações de GRI. Sim. São as certificações de sustentabilidade das empresas, né? Tá, ok, obrigada. Recentemente eu fiz um curso lá na COPEAD, lá na UFRJ, né? Remoto, mas que abordou esse tema e realmente é muito interessante, assim. Mas, como eu disse, não é o tema aqui do nosso curso, mas é uma informação que eu vou colocar para depois vocês darem uma pesquisada lá, tá? Bom, ok, Tadeu? Então, não é só uma questão de interesse, nem só de economia na própria indústria, mas também virou uma ação estratégica para poder gerar benefícios em termos de ações, valorização na Bolsa de Valores, tá? Então, isso está bem crescente. Bom, e aí nós temos também a reciclagem de água. A reciclagem aqui muda um pouquinho, porque você pode fazer o reuso de água diretamente, antes de passar na estação de tratamento de despejos industriais, ou voltar, né? Se você comparar aqui, ó, aqui o reuso é o reuso em outro, por exemplo, na agricultura, por exemplo, na lavagem de piso, na venda, até mesmo na venda dessa água aí para usos menos nobres, etc. Aqui não, aqui é um aproveitamento dentro da própria indústria, né? Então, aumentando aí a eficiência de uso de água. Talvez esse exemplo aqui seja até melhor com relação a reduzir custos aí de produção, tá? Aqui algumas aplicações de água reciclada, né? Que, inclusive, algumas empresas já fazem, tá? Então, irrigação paisagística, logicamente, tomando cuidado aí para não ter produtos químicos na água, né? Mas você tem numa cidade, né? Como muitas cidades aí, tem muita área verde, né? Todo mundo gosta, mas tem que molhar, tem que regar, né? Irrigar. Então, você tem vários ali espaços que precisam ser, né? Que precisam utilizar água, e muita água, tá? Então, você pode usar a água reciclada aí também. Campos para cultivos, né? Cultivos agrícolas, usos industriais, né? Eu já tinha comentado, refrigeração, alimentação de caldeiras. Tomar cuidado, no caso de caldeiras é para gerar vapor, né, pessoal? Então, você não pode colocar qualquer água lá, não. Se tiver resíduo, se for uma água dura, que é uma água rica em cálcio e magnésio, pode precipitar cálcio e magnésio dentro das tubulações das caldeiras e entupir tudo, e entope mesmo, tá? Já tive essa experiência aí em uma indústria de uma destilaria de álcool, tá? Água de processamento, então você pode ter alguns usos ali com os devidos cuidados, mesmo para esses usos tem que fazer uma análise de água e ver a composição, tá? Recarga de aquíferos, né? Também é bastante encontrada aí em literatura, mas também é questionável, né? Se você pega uma água de baixa qualidade e bombeia um aquífero subterrâneo, você pode, inclusive, contaminar aquele aquífero. Eu acho que o Diogo levantou a mão, Diogo. Teve alguém que levantou a mão aí. Diogo? Bom. Pode ter sido, ele tocou na tela e levantou a mão sem querer, ou está o microfone fechado. Ah, tá. Continuando, então. Os reusos urbanos não potáveis, já falando, finalidades ambientais, né? Aumento de vazão em cursos d'água, aplicação em pântano, de novo. Não vai aplicar em pântano um efluente contaminado, né? Você vai acabar ali com a fauna, com a flora ali daquele pântano, né? Terras alagadas, indústria de pesca, etc. E usos diversos aí. Então, aqui,
é uma imagem só para trazer lá do governo da Paraíba, né? Um slide lá que eu gosto de usar. E você tem a captação de água, você tem a estação de tratamento de água, aí você tem uma água potável, essa água é distribuída nessa grade aí, que é a cidade, né? Essa cidade gera esgoto, esse esgoto é tratado, ele pode ser reutilizado na área agrícola, né? O reuso na área agrícola. Você, de novo, pode estar fazendo a captação, tratando esse efluente aí, também gerado na área rural, já que você capta no poço, usa na residência, numa vila, né, por exemplo, trata, usa, faz o reuso na agricultura e depois, por fim, você pode descarregar no curso d'água, mas fazendo um uso eficiente dessa água, tá? Aí nós temos, em termos de resolução, mas eu só dei o... É igual a novela, né? Tem novela que coloca lá uma cena aí para no momento de acontecer a consequência da cena, é a mesma coisa aqui. Eu coloquei aqui a resolução CONAMA 430 para vocês e a norma brasileira regulamentadora 13969, que são temas que a gente vai deixar para tratar especificamente no próximo encontro nosso, que a gente vai tratar sobre legislação, tá? Bom, antes de encerrar hoje, eu vou parar aqui e vou falar do trabalho que vocês devem fazer. A aula está tão boa, não encerra não, Vicente. Eu estou aqui já no meu limite, você não tem ideia. Estou cansado pra caramba. Fica para a noite é melhor para vocês, mas para mim é bem pesado. Mas vamos lá. Eu acho que está indo bem. A turma está boa. Eu vou crescer bem grande aqui, ó. Então, algumas pessoas já até responderam aqui. Eu acho que vou até apagar, sabe? Mandaram responder. Então, a Carol Rangel, o Bruno e o Márcio Freitas. Eles estão aí? Não. Mas a culpa é minha, porque eu mandei antes. Vou passar esse questionário devagar aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. É um questionário sobre água e esgoto na sua cidade. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas eu moro em tal cidade. Sua cidade aí pode ser outra cidade, tá, pessoal? Uma cidade que, sei lá, que vocês queiram fazer que não seja a que vocês morem, tá? Então, porque possivelmente que tenha muita gente de Campos. Aí todo mundo vai fazer de Campos? Não. Um faz de Campos, outro... Combine aí, o grupo está aberto, vocês podem combinar entre si, tá? O ideal é que não haja repetição de cidade. E que cada um conheça um pouco uma cidade. A ideia é essa. No caso de Dani, que está em Portugal, se você quiser fazer do país, fica à vontade, tá, Dani? Ou se quiser fazer da cidade mesmo. Não sei se você vai conseguir essa informação aí. Mas vamos lá. Então, ele na verdade, vocês vão poder pesquisar aqui o CNIS, né? O SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. Você tem lá um relatório de 2019, tá? Não coloquei aqui, vou até colocar aqui no alto, 2019, tá? Ou outra base de dados. De repente, você tem acesso à base de dados ali municipal, tem no site da prefeitura, tá? E aí, quais são as informações que a gente vai querer que vocês busquem aí? Vocês vão fazer uma pesquisa de internet, tá, pessoal? Não tem nada de sair ir na prefeitura, não tem nada disso, não, tá? Vocês vão buscar informações sobre água e esgoto dessa cidade, desse município de vocês. Vocês colocam o e-mail, colocam o nome da cidade. Repito, se puderem variar, para não repetir, melhor. Combinem aí entre vocês. De repente, coloca lá no grupo, ó, Júlia vai fazer São Pedro. Aí o cara vai ver lá e não vai fazer São Pedro, que já tem Júlia. É uma sugestão, tá? O nome do responsável pela resposta do questionário é o nome de vocês, tá? Nesse caso aqui, eu acho que eu vou deixar aqui, vocês colocam o nome de vocês, cada um de vocês, tá?
cidade, estado e país. Botei país aqui, pode ser que alguém queira fazer de outro país. Tá? Ah, eu quero fazer da Noruega. Beleza, se você conseguir os dados, pode fazer da Noruega. Ah, eu quero fazer de Nova York. Alguém quer fazer de Nova York aí? Seria interessante, eu gostaria. Nova York tem uma característica muito interessante. Eu não sei se alguém gostaria de fazer, porque em Nova York, por exemplo, você pode abrir a torneira e beber a água direto da torneira, porque lá há um investimento grande. Você ouviu? Papai? Papai, você ouviu? Patinete! Está aberto seu microfone. Mirando assim. Cadeira. O Diogo tem um time de futebol em casa, professor. Tá a galera tudo atrás do técnico. Ô, Diogo, o seu microfone está aberto. Ô, professor, tudo bem? Você me desculpa. Você me desculpa aí, professor. É que eu estava tentando comunicar com você o tempo inteiro aqui. Ah, entendi. Você quer falar? Não estava conseguindo. Era... Quando o senhor falou... precoce, né, Diogo? Quando o senhor falou sobre a qualidade de água, e aí eu queria escutar mais um pouquinho sobre a questão dos efluentes emergentes aí, que é os organoclorados e a parte dos hormônios e os outros efluentes emergentes, que aí eu queria escutar mais um pouquinho. E quando você falou também sobre o material e a questão da qualidade da água em relação à tubulação e materiais de ferro nas indústrias, aí eu queria contribuir também a respeito do manganês e ferro, que contribui bastante para a questão de corrosão e entupimento de material, né? Então, era justamente isso, professor. E você me desculpa aí, porque a gente aqui em casa com criança fica mais difícil. E como eu estou aqui no estado de Tocantins, a internet está caindo, está oscilando bastante. Ah, tá. Mas vai ficar gravado, depois, se você quiser assistir de novo, você vai poder. Deixa eu falar essas duas coisas para você. Os compostos emergentes, eu até fiz parte de uma banca, Diogo, aqui na UENF, Universidade Estadual Norte Fluminense, aqui em Campos, tá? E da professora Maria Canela. E para mim foi uma surpresa muito grande na banca que eu participei, é que eu até posso tentar mandar a referência para você, se você tiver interesse. Depois você me manda lá no Zap, tá? Sim. Esse doutorando identificou a presença de compostos emergentes, né, os COI, né, compostos orgânicos emergentes, em água tratada, inclusive água subterrânea, tá? Há um grupo de pesquisa no Brasil que faz esse estudo e que, assim, os dados são ainda bem difíceis, né? Porque são análises caras, né? Porque você tem que fazer identificação de, como você disse, de hormônios, de uma série de produtos, cafeína, uma série de produtos que, para detecção, você precisa de laboratórios, equipamentos sofisticados, né? Mas eu tive a oportunidade de participar de uma banca dessa e foi bem surpreendente para mim. Aqui na região de Campos, né, no município de Campos, tem estações de tratamento de água superficial e subterrânea, e ele encontrou nas duas fontes de água, tá? Águas tratadas, tá? E com relação a ferro e manganês, também nós temos muito ferro e manganês aqui na água subterrânea. E de fato, isso acontece, né? E nas residências é mais no sentido de manchar, né, os vasos, pias, etc., mas na indústria, com certeza, isso, quando passa num processo de aquecimento, acaba precipitando, né, o contato com o oxigênio, no caso do ferro e manganês, né, entope tudo mesmo e causa aí prejuízos, né? Então, na área agrícola também, a gente percebe muito essa dificuldade, comprometimento de equipamentos, etc., tá? Eu não sei se eu te respondi, mas depois no privado você me manda a mensagem, ou lá no grupo mesmo, eu posso te mandar algumas referências aí dos compostos orgânicos emergentes, tá bom? Beleza? Alguém mais levantou a mão aí? Fui eu, professor. Na verdade, eu estou assistindo junto com o Lucas e a Verônica aqui. Oi, Verônica, tudo bem?
Tudo bem, tudo certo. Só em relação, acho que o senhor citou aí, foi a tese da Tayana, não foi? Até que foi da minha banca do Pai, mestrado. não, eu não me lembro, eu não sei. Ah, daí, eu não sei. Tá, Foi da orientanda da Canela, agora eu não sei então, eu não me junto lembro, com. sou ruim de memória, estou bem. A idade, né, Mas eu acho que Verônica? foi essa mesmo, junto com o Tiago, ele também participou da banca. Isso, É, positivo. esse trabalho dela foi bem interessante, porque ela identificou mais compostos emergentes, né, em concentrações mais elevadas após o tratamento. Então, ela verificou antes de tratar, né, e depois do tratamento, a água, né, a qualidade da água. E depois ela Positivo. verificou maiores concentrações. Então, isso é uma questão super relevante também, né? Que o tratamento Sim. acaba potencializando aí um risco, né, à nossa saúde, enfim. Talvez seja por conta da detecção, né? Porque quando você está ali, o que acontece com esses compostos? Se tiver matéria orgânica, eles acabam aderindo à matéria orgânica, né? Depois do tratamento, há a remoção, e aí eles ficam mais expostos, talvez. Pode ser alguma das razões, tá? As reações Mas é químicas. bastante preocupante, né? O problema todo é que eles são acumulativos, né? E podem provocar doenças aí genéticas, né? Nos descendentes, etc. É bastante complicado. É um tema bastante interessante, eu gosto muito, né? Na época, que eu tinha visto a apresentação dela, se não me engano, no Congresso de Pós-Graduação, lá no ENF. Aí, quando eu vi, eu falei, ó, fala com o Canela que eu quero participar da banca. Ela me convidou, né? Que é parceira, né? E foi bem interessante. Bom, deixa eu continuar aqui, e aí no final aqui eu abro para mais alguma questão, mas, Bruno, valeu. Ou Diogo, né? Diogo, valeu aí pela sua participação, e pode ficar à vontade, não fica preocupado aí com a turma, não, que isso faz parte da nossa realidade atual, tá bom? Bom, então aí estado, país. Ah, eu perguntei se alguém queria fazer de Nova York. Ninguém aceitou o desafio? Professor, Roberto vai aceitar esse desafio aí. Show de bola. Tenta buscar lá, você vai ter que cavar lá, buscar lá as informações, tá? Faça lá da cidade de Nova York, que eu acho que a gente vai ter um resultado bem interessante. Depois a gente vai estar divulgando esses resultados aqui para todo mundo, tá? Bom, aí, para a cidade que você escolheu, o país, a fonte de abastecimento, aí, no caso aqui, se aplica mais a cidade, né? Aí eu começo a fazer uma pergunta muito naquela linha, né? A primeira aqui, qual é a população total residente do município com abastecimento de água? Se for país, do país, né? Então, população total residente do município que tem abastecimento de água, tá? Qual é a população urbana residente do município, do país, que tem abastecimento de... Aqui é a população total. Aqui é a população da área urbana. Então, tem uma diferençazinha aí, né? Observem. Esses dados, repito, os municípios brasileiros têm disponível lá no SNIS, tá? Eu vou colocar no grupo, Verônica. Então, aqui de novo, qual é a população total do município com esgotamento sanitário? E aqui qual é a população urbana do município com esgotamento sanitário. Então, tem diferença. Tem que olhar lá essa diferença, tá? Esses valores, repito, estão disponíveis lá no Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Aí uma pergunta aqui. Se há políticas públicas de uso de água, de reuso de água na sua cidade. Aonde você vai buscar isso? Tenta buscar no site da prefeitura. Tá? No site da prefeitura, né? Ou no site ali, se for um país, né? No caso aqui, a maior parte vai ser cidades. Então, se tem sim ou não outros, tá? Se existe alguma legislação municipal sobre reuso de água na sua cidade, ou no seu município, como queiram. Tem alguma? Então, tem que entrar lá no link da Câmara de Vereadores, mandar um e-mail e descobrir isso, se existe alguma coisa, tá?
se há projetos de reuso de água ou de esgoto na sua cidade. Então, tem um projeto da prefeitura, ou de um bairro, ou de uma empresa, de reuso de água ou de esgoto. Se tiver, você marca sim, e se tiver sim, você responde aqui, tá? Cita aí até 3 projetos. Aí vocês podem gastar um pouco mais aqui, se tiver. Se não tiver, não precisa responder a última, tá? Então, esse é... Oi? Pessoal, com licença, boa noite. Fala, Zé. E para shopping, se tiver, porque aqui na minha cidade só tem shopping, o resto governamental não tem nada. De que? De projeto de reuso? Isso. Não, tudo bem. Cita o projeto de reuso do shopping. Ok. Ok? É um projeto da sua cidade, não precisa ser da prefeitura, não, tá? Então, vocês terão, pessoal, assim como tiveram o primeiro formulário, vocês terão 2 semanas para poder responder, mas é responder com bastante cuidado, com bastante atenção, tá? Então, terão até o dia 20 para responder esse questionário, tá? Eu vou botar o link aqui do questionário no grupo. Vou fazer isso ao vivo e a cores, tá? E vocês terão, então, até o dia 20/4, isso, para envio. Certo? Então já está colocado aí no WhatsApp para vocês, tá? Alguma dúvida com relação ao questionário? Eu tenho, professor, em relação à questão da população lá que você colocou. Ah, sim. Qual? Tem dois. Nós temos aqui, população 2021. Tá? Da cidade. Então, você está aí em Amapá? Macapá? Isso, capital. Macapá, você põe lá, Macapá. Né? Aí você põe a população de 2021. Você vai lá no site do IBGE, vê a projeção para 2021. Gente, eu já percebi aqui, quem já respondeu, que colocou lá, chutando. Não, é para consultar o órgão oficial mesmo. Então, lá, qual é a população de Macapá? Você sabe? Ela está em torno de 800 já. 800 mil. 800 mil. Não, do estado inteiro, 800 mil. Não, só da capital. A capital é bem menos, eu não sei dizer agora. Tá bem. Tá, tudo bem, que seja 500 mil, 400 mil, pronto. Aí aqui é a população que é abastecida com água. Aonde você vai buscar isso aqui? Lá no site do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Você vai ver lá os dados de Macapá. Aí, lá também tem um dado da população urbana, residente, que tem abastecimento de água. Então, a gente tem essa distinção. Porque nós sabemos, né, que o nosso país tem uma urbanização muito grande, né? O êxodo rural muito forte. Então, essa terminologia aqui é lá do próprio CENIS, tá? Eu só trouxe para cá como pergunta. Você vai pesquisar lá e ver qual é a população total que tem acesso à água e qual é a população urbana que tem acesso à água. Aí a mesma coisa é o esgoto. População total que tem atendimento, né, com esgoto, está até repetido aqui. Deixa eu até corrigir aqui. Esgoto sanitário e a população urbana com esgoto sanitário. Isso é para a gente ver a diferença, né, que muitas vezes a gente tem um atendimento que não é universalizado, né? Ele fica só na área urbana, ele fica na área rural, etc. Aí as outras perguntas têm a ver mais com políticas e com legislação. Certo, Jefferson?
Certo. É o site que a gente consultar também, você vai mandar daqui a pouco, né? Aquele. Qual site? Tá bem aqui no texto. SNI. Tá aqui já. Tá aqui. Tá bom. Tá aqui já. É só dar uma lidinha aí. Tá? Legal. E tá no slide também, que eu vou mandar para vocês. Certo? Certo, show. Show? Já vou até carregar aqui o slide para não esquecer. Gente, mais alguma dúvida? Pessoal? Não. Não, tranquilo. Caso surja alguma dúvida, vocês mandem um zap lá. Eu estou deixando o grupo aberto. Esse grupo é bem comportado, então tá dando para deixar aberto, tá bom? Show, tudo bem. Legal. Um abraço. Gente, então vamos despedir de vocês. São 9h04. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, até a semana que vem. Para quem, por favor, ver semana que vem. Boa noite. E vamos em frente. Valeu. Boa noite, professor. Muito obrigado aí pela. Tchau. Boa noite, pessoal. Um abraço, Valeu, hein? Obrigado por tudo. Boa noite. Tchau. Valeu, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Vou desligar aqui a gravação.